Você comentou então que foi feita uma tecnologia reversa, lá, um estudo de tecnologia reversa com o caso de Roswell. Aí você falou que partes foram distribuídas para indústrias específicas da época. Isso. Alguém conseguiu mapear mais ou menos o que aconteceu com esse processo? Alguém tem alguma evidência disso? Não. Tipo, são teorias. São teorias, são resultados de pesquisa de ufólogos, e aqui eu cito o Kevin Handel, que é um dos maiores investigadores do caso Roswell. Temos também o Donald Schmitt, que é outro que continua até hoje. E nos livros dele fala isso. O caso Roswell, quando ocorreu em 47, saiu no jornal que os Estados Unidos capturaram um disco voador. O próprio exército norte-americano que capturou, ele mandou publicar no jornal que havia capturado um disco voador. Aí deu aquela quizumba. Mandaram desmentir e tudo mais. O Jesse Marcel pegou uns pedaços, levou, mostrou para um monte de gente, mostrou para os filhos, aquele metal que você apertava, ele voltava à forma original. Não se cortava, não se queimava, não se furava, e ele era leve. Ele era, como é que ele tinha um processo de cura, não é? Ele era... tem um nome para isso. Não, mas ele não se cortava. Um pedaço foi levado a um corpo de bombeiros. Os caras tentaram com maçarico, os caras tentaram queimar, os caras tentaram cortar e não conseguiam. E o negócio era leve como papel. E você amassava ele com a sua mão, e quando você fizesse assim de novo, ele voltava à forma original. Jesse Marcel fez tudo isso. E o exército americano, ele falou para desmentir. Então desmentiram. O caso só voltou à tona de novo cerca de 40 anos depois. Com o Stanton Friedman, que estava dando uma palestra, ia dar uma palestra numa cidade, foi numa rádio e começou a falar do caso. E o Jesse Marcel, que já estava aposentado da Força Aérea, do Exército, há muitos anos, soube e falou com o dono da rádio. O dono da rádio falou: olha, tem uma pessoa que tem uma coisa para te contar. E ele relatou tudo pro Stanton Friedman sobre Roswell. Tudo que ele presenciou, que ele viu, que levaram ele para Wright-Patterson depois e botaram ele tirando foto com um pedaço de balão meteorológico, que era o chefe da inteligência da base de Roswell, que era a base mais protegida dos Estados Unidos na época. Era a base da onde partiam os aviões, onde partiu o avião com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então eram feitos os testes nucleares, eram feitos no Novo México. E Roswell é no Novo México. Ele contou tudo isso para o Stanton Friedman. E começaram então uma nova investigação. Aí entrou o Don Schmitt, entrou o Kevin Handel. E eles conseguiram, ao longo desse período, mais de 400 testemunhos militares e civis que participaram do acobertamento, participaram do recolhimento do material, participaram do recolhimento dos cadáveres dos seres, e que afirmaram, muitos deles afirmaram, inclusive no leito de morte, que foi realmente feito um acobertamento para resgatar um objeto que não era terrestre. Então, falar de onde veio esses materiais, para qual empresa, eles descobriram através dessas pessoas. Mas não se sabe qual foi o processo que depois tomou. Infelizmente não se sabe. A gente não tem hoje um pedaço, você, a gente não tem um pedaço de um disco voador. A gente não tem a mão de um ET. A gente não tem. Mas acredita-se que governos tenham, porque casos... São fatos. Contra fatos não há argumento, não tem evidência. Eu tenho fatos de pessoas que tiveram, de testemunhos de pessoas que tiveram. Se você levar um caso para um júri, exemplo do goleiro Bruno, nunca acharam, infelizmente, o corpo da Elisa Samúdio. Mas ele foi condenado, com base em testemunhos. Não tem evidência, mas foi condenado com base em testemunhos. Se você levar alguns dos melhores casos da ufologia para um juiz e mostrar testemunhos, mostrar alguns fatos, mas não tem a evidência física, as pessoas vão... um juiz pode falar: não, esse caso é verdadeiro. O engraçado é que muitas pessoas no mundo inteiro estudam isso e ninguém consegue, ou ninguém sabe, né? Por uma mão, um negócio, né? Poderia ter uma mão. Não tem materialidade. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Esse é o ponto. Não Mas tem muitas pessoas falam: eu já vi, meu tio, meu não sei quem. Não é uma coisa incomum. Toda a família teve alguém que viu, no mínimo. E isso aí desencoraja muita gente a pesquisar o fenômeno ufológico. Desencoraja muito cientista a não querer ir atrás,
Porque você não tem realmente isso. Eu tô na pesquisa ufológica já há quase 30 anos. Eu não tenho. O que eu tenho? O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu já investiguei. É isso. E aquela pergunta, o que eu vi naquele dia? Em 1982, o que eu vi? Pode ser um balão, pode ser, sei lá, um fenômeno da natureza, mas eu não tenho uma explicação a isso ainda. É o que me move, pô, a minha curiosidade e para tentar responder a pergunta que eu faço a mim mesmo. O que foi aquilo que eu vi? E estamos sendo visitados? São essas minhas perguntas básicas que eu espero um dia poder responder. Para mim mesmo, não é para os outros, é para mim mesmo. Eu caminho porque eu tenho essas curiosidades.